Como viver para sempre é o título do vídeo, porém é só clickbait. Hoje a gente vai falar o quanto os humanos realmente devem viver. A forma do mundo ocidental, o mundo civilizado que está vigente, nos dias de hoje, a forma de a gente ver o tempo de vida, a duração de vida dos humanos, a duração das pessoas aqui na Terra é errônea, sempre é errônea, porque a narrativa sempre vai afirmar que estamos vivendo muito mais do que deveríamos, temos avanços e tudo mais, e os melhores países vão ter ali a sua média de 86 anos, acho que Islândia, Irlanda, alguns países assim, Finlândia, algumas pessoas chegam aos 80 anos, e aí eles falam que nossos ancestrais viviam 30 anos, e depois 20, e vai diminuindo até chegar a 10 anos. Tem gente que diz isso por aí, que os ancestrais lá no período neolítico, na era glacial, viviam 20, 30 anos, que é algo que está errado, e que também já é um assunto batido, que a gente não precisa ficar tentando refutar isso, porque todo mundo sabe que as pessoas viviam muito mais do que 20 anos, isso é uma estimativa. Então, tudo isso é repetido por pessoas claramente idiotas e muito agressivas. Quanto mais uma pessoa é idiota, mais agressiva ela fica. Outra coisa curiosa é que algumas tradições religiosas, como a Bíblia, a Torá, o Talmud, acho que o Corão também, eles contam histórias de personagens, de pessoas que provavelmente, supostamente passaram aqui pela Terra, que viveram aqui e que viviam muito, mas é muito de 150 a 700 anos, que é o caso de Enoque, Matusalém, alguns caras assim que todo mundo já deve ter lido alguma coisa sobre, e dizem que eles viveram muito, e a gente fica abismado com isso. A gente pensa que é simplesmente uma mentira, é balela, não tem como um cara viver 700 anos, porque você olha um velho de 90, que são os mais longevos que a gente tem por aqui, e ele já tá todo acabado. E o que realmente impressiona todo mundo são as zonas azuis. Os lugares onde as pessoas vivem em média 80 anos, 90, alguns chegam a 120, 130, e todo mundo fica, mas são alguns, muito poucos. Alguns chegam à marca centenária, mas alguns conseguem passar dos 110, 120 anos, e acho que a pessoa mais velha do mundo registrada deve ter uns 122 anos, 123 anos, que são geralmente senhoras, freiras, coisas do tipo. Coisas do tipo, não, pessoas do tipo. Mas se eu te falar que essas zonas azuis, elas perdem quando o assunto é longevidade humana. Sim, é pouco. 90 anos seria pouco e seria uma morte prematura. Por quê? Todos os animais, eles vivem 7 vezes a idade necessária para se desenvolverem. Ou seja, digamos que um animal, na natureza sempre é assim. A não ser que eles morram de morte traumática. Sei lá, um leão tá caçando lá e tá tentando caçar uma zebra e a zebra vai dar um coice nele e ele fica todo ferrado. Depois ele vai e briga com o leão por território e ele morre. Isso é morte traumática. Ele morreu por acidente ou por vias de fato, não por doenças e não por velhice. Então, todos os animais, eles vão viver 7 vezes a idade suficiente para se desenvolverem. Se um animal ele se desenvolve em 1 ano, que é o caso de cachorros, se eu não me engano, o cachorro passa 1 ano e meio para poder se desenvolver, mas com 1 ano ele já é fértil, ele já tem o primeiro cio e tudo mais. Se um cachorro ele se desenvolve completamente em 1 ano, 1 ano já é a idade de um cachorro adulto, ele tem que viver pelo menos 8 anos, que é mais de 7 vezes a idade suficiente para ele se desenvolver. Qualquer coisa antes disso seria a morte prematura, ou seja, um cachorro que morre com 6 anos, morte prematura. Um cachorro que morre com 7 anos, morte prematura. Ele tem que morrer com pelo menos 8 para você poder dizer que ele é longevo. E os humanos costumam completar o seu desenvolvimento ali pelos 18 anos. Alguns chegam aos 22, Alguns ficam se desenvolvendo por conta de puberdade tardia e algumas coisas que não vêm ao caso. Mas a média é essa. Um ser humano se desenvolve completamente aos 18 anos. E se você colocar na ponta do lápis, 18 vezes 7 dá 126. Ou seja, um humano deve viver mais do que 126 anos. E todos os humanos
deveriam chegar pelo menos aos 120 anos. Qualquer coisa antes disso é morte prematura. 75 anos de idade é morte prematura, 80 é morte prematura, 90 é morte prematura, mas para nós, a gente vê isso com olhos assim e acha uma coisa grandiosa alguém chegar aos 90 anos. E quando a pessoa chega nos 90 anos, 100 anos, que a gente tem registro, a pessoa já tá toda acabada, coitada, às vezes nem enxerga mais, anda muito devagar. E não está mais no seu auge, obviamente, mas não está mais funcional. A pessoa vai chegando quase a um estado de vegetação. E depende dos outros para poder se locomover, se alimentar e um monte de coisa. Mas eu te contar que existe um lugar que as pessoas passavam dessa idade e passavam dessa idade com muito mais vigor, com muito mais potência, e as pessoas realmente conseguiam ter eficiência até os últimos dias de sua vida, e elas não definhavam, elas não iam ficando corcunda e tendo a pele enrugada e diminuindo, e tudo que a gente vê que é comum de pessoas extremamente idosas, que não são extremamente idosas, elas ainda não chegaram no ponto de serem idosas. Lembre-se que idoso é só quem viveu 7 vezes o tempo necessário para se desenvolver. Então, nesse lugar, as pessoas viviam até os 150 anos e alguns anciãos chegavam aos 138 e os mais velhos que tinham relato chegavam aos 150, mas a média era essa, 130 anos para as pessoas mais velhas, e algumas pessoas tinham 100 anos, só que não pareciam ter 100 anos, pareciam ter 70. Mulheres de 40 anos pareciam ter 20, algumas que chegavam aos 50 pareciam ter 30. Os homens a mesma coisa. Você viu um homem, pensava que ele tinha 20, mas ele já tinha 50 anos. As únicas coisas que mudavam era, claro, a cor do cabelo, que ficava grisalho, e um pouco a pele, que vai enrugar, independente do lugar, é normal que a pele da pessoa enrugue. Mas em questão de preservação de massa muscular, preservação da altura, habilidades, as pessoas não ficavam dementes, não sei nem se pode usar esse termo, mas o que é típico de velho, começar a trocar as palavras, começar a confundir algumas coisas. Eles não tinham isso, e eles iam, e chegavam num ponto que eles estavam tão velhos que eles simplesmente morriam de causas naturais, sem dor, sem sofrimento, e o cara só acordava morto, e é isso. E como era a vida dessas pessoas? Essas pessoas foram encontradas numa ilha das 7.107 ilhas lá das Filipinas, ou acho que é na Indonésia, que é esses países asiáticos, onde tem muitas ilhas, tem arquipélagos lá com ilhas gigantescas. Em cada ilha tem uma população lá, populações que são muito pequenas e que algumas delas nem existem mais porque foram perseguidas, foram exterminadas pelos governos locais. E essas populações são muito pequenas e tudo mais. E a vida deles era basicamente uma vida natural. Eles tinham contato com o sol, eles nadavam porque moravam em ilhas, então era necessário pescar, entrar na água. Alguns deles pescavam até de maneira meio que rudimentar, entrando dentro da água com lanças e pegando o peixe, né, caçando o peixe dentro do mar, nadando atrás de um peixe, pegando o peixe com as mãos e tudo mais. Eles tinham várias técnicas que qualquer pessoa que não é daquele lugar não conseguiria, passaria fome, morreria. E vivendo à base disso, uma dessas tribos comia apenas peixe, coco, e algumas vezes eles comiam alguns outros frutos do mar que eles encontravam, e algumas frutas que são nativas da região, que são mangas e bananas. Bananas essas selvagens, que não é a mesma banana que você encontra por aqui. E quem encontrou essas pessoas foi o Agnos Wonder Planet, porque ele fazia muitas viagens, ele andava muito pelo leste asiático ali, onde tem a Tailândia, acho que é Mar Índico, onde tem a Tailândia, onde tem a Indonésia, as Filipinas, Malásia, esses países assim. E o porquê que essas pessoas conseguem viver tanto sem definhar
E as pessoas que estão inseridas no mundo ocidental, no mundo moderno, que têm acesso à tecnologia, têm acesso à técnica, têm acesso a melhores médicos, têm acesso a tudo que essas pessoas não têm. Por que elas definham tão rápido? Por que uma pessoa morre e fica num estado deplorável com só 80 anos, se ela deveria viver pelo menos 126 ou mais do que isso? Isso tudo é devido à desnutrição e poluição. Poluição essa que não é muito comentada e não é muito conhecida. Por quê? Vários produtos químicos, produtos tóxicos, coisas sintéticas são lançadas no ar, na água e em todos os lugares. Na sua comida, na água, nos seus recipientes, no seu carro, em todo lugar que você vai, tem resíduos tóxicos. E desnutrição se dá porque você não tem uma dieta adequada, a sua dieta não nutre o seu corpo. E essa dieta, né, ocidental, a dieta moderna, qualquer dieta que você tente fazer não vai nutrir o seu corpo o suficiente e não vai te dar meios do seu corpo se livrar dessa poluição que entra em você. E algumas pessoas acham que conhecem poluição, acham que conhecem flúor, metal pesado, microplásticos, só que o buraco é muito mais embaixo e você não entende o que é poluição. Poluição é algo muito amplo e que está em todos os lugares e você não consegue se livrar da poluição se você vive num mundo urbanizado, se você mora numa metrópole ou até em uma área urbana, mas que seja perto de cidades, de metrópoles. Por quê? Existem pelo menos 80 mil produtos tóxicos que você não conhece e que nem são divulgados. Produtos que são divulgados, eles demoram muito para ser divulgados e eles só são divulgados e proibidos quando eles causam algum estrago, que é o caso do amianto, o caso do chumbo, do mercúrio. Essas coisas só foram cair nos ouvidos alheios e todo mundo saber que aquilo faz mal quando já fez mal para algumas pessoas. E a máquina não para. Cada vez mais são feitos novos estudos e a indústria avança e novos produtos são criados, resultado de processos químicos que são necessários para manter um país industrializado, e eles vão sendo criados e vão sendo inalados com você, vão sendo bebidos com você, e você vai acumulando eles dentro do seu corpo e eles vão causando as doenças que alguns, por não conhecerem, vão falar que é genética, vão falar que são as bactérias, vão falar um monte de coisas que não são a realidade. O problema ninguém está percebendo, que é poluição. E por mais que você tente fazer uma dieta de base animal, comer frutas, coisas orgânicas e aquela coisa toda, comida orgânica, vegetais orgânicos, todo esse tipo de coisa, se você não tiver a dieta que vai nutrir o seu corpo, para que o seu corpo possa expelir esses resíduos tóxicos, não só a dieta, mas o estilo de vida, o jeito que você dorme, o jeito que você anda, respiração, contato com a natureza. Se você não tiver tudo isso para que o seu corpo possa se livrar dessa poluição, essa poluição vai se armazenar em você, o seu corpo vai ficar guardando isso, ele não vai conseguir jogar isso fora, e ele vai sendo afetado por isso, e é inevitável a deterioração. Essas coisas vão te deteriorar e você vai ficar ali cada vez menos, cada vez mais próximo do fundo do poço. Outra coisa, questione os estudos médicos que te dizem para não ter medo de certas substâncias. Por quê? As substâncias existem e elas são descobertas, só que elas não são descobertas de uma hora para outra. Demora tempo para que as pesquisas sejam feitas. E até que as pesquisas sejam feitas e alguém tenha uma certeza de algo, você não sabe o que aquilo pode causar. Então pode existir uma substância hoje que não foi estudada e que alguém faça um estudo e diga, não, isso daqui não tem problema nenhum. E depois de um tempo, alguém descobre que aquilo é ultramente cancerígeno, que foi o caso de um produto, que eu esqueci até o nome, mas era um medicamento vendido, era um fármaco. E a promessa dele é que ele iria prevenir os abortos espontâneos, para mulheres que têm abortos espontâneos. E o que se
provou depois de 10, 15 anos é que aquele produto causava câncer exatamente no útero, né? Nas partes onde a mulher tem o bebê. Então, algo que deveria ser para ajudar, acabou trazendo mortes naquela exata área. Então, tenha cuidado com esse tipo de mentira. Tenha cuidado com esse tipo de omissão, de falar, não foi estudado ainda. Cara, se não foi estudado ainda, não chega perto, tá ligado? Não aceita, tenta evitar ao máximo, porque daqui a 50 anos você pode descobrir que aquilo era o maior cancerígeno que tinha, e aí você passou 50 anos consumindo aquilo. Outra coisa é, dose, o que faz o veneno é a dose, o que faz... Não é. Cara, o que faz o veneno não é a dose, veneno é veneno, independente da situação que for. Porque aí vai juntando, e aquilo, cara, pra quem entende essa piada de cunho, de duplo sentido, vai saber do que eu tô falando. Cobra não tem ombro. Depois que vai a cabeça, vai tudo. E tipo, um pouco de flúor na pasta de dente, um pouco de flúor na água, um pouco de metal pesado na vacina, um pouco disso, aquilo, um pouco de pesticida no café, um pouco de pesticida na cenoura que você come, um pouco de pesticida aqui no feijão, um pouco de pesticida aqui, um pouco de pesticida ali na água, e vai juntando. E é isso que causa deterioração ao longo prazo. Então, busque ao máximo as coisas que são naturais e as coisas que são biologicamente aceitáveis para o ser humano. Qualquer coisa que não for muito biologicamente aceitável para um ser humano, você já tem que ter um certo cuidado. Então, viva a vida, busque viver uma vida o mais natural possível, mas não fique bitolado, obviamente. Mas busque viver uma vida o mais natural possível e não confie nessas narrativas de que é só a genética ou é a dose, é só o contexto. Não é nada disso. Então, fuja dessas narrativas. No próximo vídeo eu vou falar sobre não só o quanto se deve viver, mas como se deve viver. Porque, como eu citei aqui, as pessoas tinham potência. E não se trata só de viver muito, mas de ter potência para viver muito. Porque não adianta você ter uma Ferrari se ela não tem combustível. Se ela tá tendo ferrugem. Imagina que merda, uma Ferrari enferrujada, um bagulho que você anda e cai as portas. Não serve pra nada, tá ligado? Não vai ficar bonito isso. Igual aqueles carros dos anos 60, aquelas Ferrari lá dos anos 80, que até hoje elas pegam 300 km, que o dono cuidou. É basicamente aquilo, você tem que ter um corpo daquele. Você tem que ser velho, você vai ser velho, mas você não vai ser um velho imprestável que seus filhos têm que limpar a sua bunda. Isso não serve de nada. E o próximo vídeo vai ser esse, como viver. E vai ser um tutorial de como viver e as práticas que essas pessoas tinham, não só práticas alimentares, como outras práticas que poucas pessoas devem conhecer. Mas deixa o like nesse vídeo e se inscreve nesse canal. Se você veio aqui porque você é inscrito e tá na minha comunidade, comenta RawDem pra eu saber que vocês estão aqui ativos nesse canal e estão me assistindo. E é isso, até a próxima.